Também está ao vivo conosco a Rádio Web, terceira etapa ali do nosso irmão Benevaldo Brana, ali em Mato Grosso. Ele também está acompanhando junto conosco aqui na transmissão ao vivo. Deus abençoe ali o nosso irmão Benevaldo e todos aqueles que vão acompanhar ali na Rádio Web, através ali do canal do nosso irmão. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Qual é a atração sobre a montanha hoje? Qual é a atração? 7 selos revelados, sendo reprofetizados. Deus desceu na montanha, desceu em outra montanha, na terceira colina de Franca, onde alimenta a família Brana. Qual é a atração? Qual é a atração? Depois de 40 anos, a partir do ano 2000, João comeu o livrinho, o país chamado Brasil. Deus falando em português, a povos, nações, línguas e reis. É o ministério da noiva profetizando outra vez. Qual é a atração? Qual é a atração sobre a montanha hoje? Qual é a atração? 7 selos revelados, sendo reprofetizados. Deus desceu na montanha, desceu em outra montanha, na terceira colina de Franca, onde alimenta a família Brana. Qual é a atração? Qual é a atração? Depois de 40 anos, a partir do ano 2000, João comeu o livrinho no país chamado Brasil. Deus falando em português, a povos, nações, línguas e reis. É o ministério da noiva profetizando outra vez. É o ministério da noiva profetizando outra vez. É o ministério da noiva profetizando outra vez. Quando os selos foram revelados, era Brana sendo vindicado, ministério do 7º anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto coube perfeitamente em sua mão.
Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Na terceira colina de Franca, a espada brilhou outra vez, pois João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio. Meus queridos irmãos, certo? Glória a Deus. É com muita alegria e gratidão damos início ao nosso segundo dia do encontro da família Brana Espiritual. E ontem já fomos tremendamente tocados. E hoje creio que Deus tem ainda mais para nós. Se você vem com o coração aberto, se prepare, porque esse dia será inesquecível. Você crê? Glória a Deus. Agora vamos entregar a Ele o nosso louvor, porque onde há adoração sincera, o céu responde. Adore com tudo que você é, porque quando o povo de Deus se une em louvor, o céu se move, milagres acontecem. Mas antes de nós orarmos, antes de nós começar a adoração, curve sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração. Pai Celestial, mais uma vez, estamos reunidos na Tua presença santa, gloriosa. Pai, cada alma sedenta venha ser saciada pelo Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, venha encher cada lugar aqui neste auditório. Venha encher cada coração, Pai. Venha alimentar os Teus filhos, Pai. É para isso que esta reunião é para nos alimentarmos espiritualmente da Tua palavra, Pai. Senhor, que a nossa adoração sincera o Senhor possa receber. O Senhor venha receber também a nossa presença, Pai. E venha perdoar nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Pai. Recebe a nossa adoração. Abençoa grandemente, Pai, esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém. Bom, Jair. Amém. Obrigado, pastor Evaí. Gratos mais uma vez na presença do Senhor Jesus nessa noite, amém? Nós iremos louvar o Senhor Jesus com 41 do nosso novo canto de louvores, o canto da esposa do dia que cremos que somos nós, amém? Se a igreja puder nos ajudar, 41, ao findar a minha lida, amém? Glórias a ti, Senhor. Ao
Ao findar a minha lida e a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins, eu já sinto sua glória sobre mim. Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. E o dia já declina, amanhã já vai raiar. Não me importa se a neblina, o caminho ofuscar. Quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. Eu prossigo carregando a minha cruz. Canaã está pertinho, está bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Se tropeço no caminho, eu não posso vacilar. Quando eu piso nos espinhos, eu prossigo a caminhar. É Jesus que vai na frente, Ele é o capitão, e meu barco vai a rumo de Sião. Canaã está pertinho, aleluia, está bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Mais uma vez, Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa nossa segunda script, nós temos aqui o nosso querido irmão Aguinaldo, né? Ele lá louvar o Senhor Jesus nessa noite também. Irmão Aguinaldo.
tipo está. Sou eu, tipo de Enoque, que não vai provar a morte. A promessa é minha, estou firmado e forte. Receberei herança na glória, na terra que me deu a vitória. Servi Jesus Cristo na terra, para sempre ter a vida eterna. Estaremos muito alegres, cantos de júbilo será. Ele Rei, Senhor dos senhores, sua força o coroará. Sou eu, tipo de Enoque, que não vai provar a morte. A promessa é minha, estou firmado e forte. Sou eu, tipo de Enoque, que não vai provar a morte. A promessa é minha, estou firmado e forte. Sou eu, tipo de Enoque, que não vai provar a morte. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. 269 do nosso antigo Cântico de Louvores, sobre as ondas do mar. Amém? Aleluia. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és, aleluia, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Faz vento assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, suas mãos bem te pode suster. Solta o cabo da nau, aleluia, e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando, aleluia, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos
e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Mais uma vez, salta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé. Aleluia! E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, mais um hino para o Senhor, amados irmãos. Em seguida, chamaremos nosso querido pastor Ivaí Barros. Amém? Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Número 1 do nosso novo cântico de louvores, Alfa e Ômega. Amém? Se a igreja puder nos ajudar, ficaríamos muito gratos. Amém? Tu que estarás sentado, aleluia, no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, aleluia, homens louvando, Deus reunido com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo brama, ó vem, aleluia, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, aleluia, contigo estarei, para todo sempre, aleluia, Alfa, aleluia, brana, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo brana, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite.
está alegre, quem está feliz, diga amém. Amém. Deus abençoe mais uma vez aqui todos os nossos irmãos presentes. Tem alguém que está nos visitando aí? Levante sua mão para a gente ver. Só tem ali, 1, 2, glória a Deus. 3, é maravilhoso. Conheceu o Jesus, Deus abençoe. Está o mestre Nico. Está cheio de gente boa aqui, né, meu irmão? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. O irmão André Silva, ele pede oração pela sua esposa, certo, meus irmãos? A gente vai orar por ele. Ela está grávida e ela já tinha tido um aborto espontâneo. Ele pediu oração dessa igreja. Vamos orar por eles, certo, pastor? Cadê o pastor? Olha, pastor, olha aí, tá? Pelo irmão André, escuta o irmão André Silva. Senhor nosso Deus, queremos nesse instante interceder pela nossa irmã. Ela precisa do teu socorro, da tua misericórdia. E nós, Pai, cremos que representamos o Senhor aqui na terra, Pai. Com a autoridade que o Senhor tem dado para a tua igreja, nós queremos repreender e abençoar a vida desta irmã, Pai. Com todas as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ela seja sarada, curada e abençoada pelo poder do Senhor. Amém. 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 Eu creio. Você crê? Então vamos dizer amém. Amém. Nosso amém, diz o nosso profeta, significa assim seja. Certo? Logo a gente vai hoje louvar menos, vamos ouvir mais a palavra do Senhor nosso Deus, tá? E o nosso pastor Adriano dos Santos, ainda vai celebrar aqui, depois da ministração dele, a Santa Ceia para os nossos irmãos lá da África, que já estão conectados conosco ali, nesse grande momento de fé. E eles estão aguardando o arrebatamento, viu? Amém. Mas vai começar por aqui, né? Aí vai pegar eles lá, vai pegar os outros lá e a gente vai. Certo, meu irmão? Certo? Eu creio nisso todo o meu coração. Bom Diego Reis, meu evangelista, meu ministério, Bom Diego Reis, vai trazer aqui uma saudação, uma palavra aqui para abençoar os nossos corações. Boa noite, Deus abençoe a todos. A gente aos irmãos que não conhecem essa mensagem, espero que não saia daqui escandalizado e nem murmurando, porque nós que conhecemos essa mensagem, nós estamos num nível muito alto, não é pela nossa vida, não é pelo que nós fazemos, mas sim pela graça de Deus. Então, não saia daqui murmurando, porque a gente crê numa mensagem onde o nosso profeta veio posicionar as coisas e falou abertamente para nós nesses últimos dias. Então, se eu falar uma palavra aqui, não é para ofender ninguém. Eu espero que quem é espiritual me entenda muito bem. Amém? Eu quero falar aqui sobre... Eu não vou pregar, né? Vou só dar uma saudação aqui. Sobre uma perversão da palavra. O irmão Brana, ele fala aqui na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 25, ele fala sobre o grão, nós vamos seguir o grão de trigo. Ele fala no parágrafo 25 dessa mensagem, Os Ungidos dos Últimos Dias, ele nos ensina que nesses últimos dias, os dois espíritos, eles seriam parecidos. Né? Mateus 24, 24, e que somente o eleito, ele não seria enganado. Né? Por que ele não seria enganado? Porque ele faz parte da palavra que está sendo manifestada nos nossos dias. Não é na palavra que foi manifestada nos dias de Jesus, nem nos dias de Moisés. Hoje é fácil você crer em Jesus. Mas se você tivesse nos dias de Jesus Cristo, a sua atitude que é hoje seria a mesma lá. Então, o irmão Brana vem e diz agora, ungido é alguém com uma mensagem. É a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos,
Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamentos falsos. Então, o que nós estamos falando aqui são de pessoas que são ungidas com ensinamentos falsos. Mas eles têm a mesma manifestação que o verdadeiro teve. William Branham manifestou a manifestação que o próprio Jesus Cristo manifestou, porque ele disse em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que esta. E o William Branham veio e fez obras maiores do que Jesus Cristo fez. Só que essa não era a mensagem do nosso profeta. E hoje a gente vê no mundo pessoas fazendo obras iguais ao verdadeiro fez. E ele diz aqui no parágrafo 100 desta mensagem, o irmão Branham vem e diz aqui no parágrafo 100 da mensagem, os ungidos dos últimos dias. Então, vamos chegar lá. Nós não vamos demorar muito para chegar até aqui nos nossos dias, né? Porque a gente tem que posicionar os nossos dias. Assim como cada apóstolo, cada mensageiro posicionou os seus dias, combateu aqueles que estavam trazendo a perfeição da palavra nos seus dias. E a gente não combate o homem, a gente combate o espírito que está sobre o homem e a doutrina que ele está trazendo. Isso é verdade. Pois é uma doutrina totalmente ao contrário do que aquilo que a gente crê. Por isso a doutrina da Trindade, ela já está há 2000 anos na Terra aí. E a gente vem combatendo essa doutrina até hoje. Aqui no parágrafo 100, o irmão Branham diz aqui, ó, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele estava indicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. É por isso que quando ele está em carne humana, a palavra que é vindicada para os nossos dias, ele vem e confirma exatamente a palavra que foi plantada para a era e a estação. Então, a era e a estação que nós estamos vivendo hoje é a era do rápido. Não resta mais nada. Tudo para nós já foi revelado pelo nosso profeta William Branham. E já foi profetizado pelo ministério de João em um homem. Aqui no parágrafo 160, a gente não vai demorar muito, porque a gente tem que ouvir a palavra que vai ser pregada pelo pastor Adriano. No parágrafo 160 desta mesma mensagem, o irmão Branham, ele vem e fala sobre o grão de trigo. Ele fala aqui, olha, porém, lembre-se, essa igreja pentecostal nos últimos dias era Laodiceia, e Cristo foi expulso. Veja bem o que o irmão Branham fala, que Cristo ele foi expulso da era de Laodiceia. Como Cristo foi expulso? Ele foi expulso quando ele estava trazendo a sua manifestação de sua palavra em um homem. É por isso que nós falamos deste homem. É por isso que o pastor Asmar pregou uma mensagem, um falava do outro. E nós estamos falando de William Branham. E ele foi expulso através de sua mensagem, porque ele nos trouxe a palavra original, aquela palavra que havia se perdido ali em Nicéia. Ele nos trouxe essa fé. E ele diz aqui, Cristo foi expulso, o grão de trigo, ele próprio. Quando ele tentou, lembre-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. Ainda era uma igreja. Alegava ser ungida, mas aqui está a palavra, o próprio Cristo, que é a palavra ungida que virá para o resto do seu corpo, a noiva. Somente os eleitos ou predestinados serão capazes de detectar a diferença entre eles. Foi o que eu falei logo no começo, Mateus 24, 24. Somente o eleito será capaz de identificar. O eleito hoje não é mais enganado com a Santíssima Trindade. O eleito hoje não é mais enganado com a dualidade, nem a terceira etapa pirata, nem as manifestações das denominações que a gente vê aí. O eleito não é mais enganado por isso, irmão.
no parágrafo 162 desta mesma mensagem. Ele diz: agora notem a casca do grão original, o grão que penetrou no solo. Ele não era nenhuma organização, ele era um grão em si mesmo, mas quando brotou, não era um grão, era uma organização, vem folhas. Então ele entrou em outro estágio, o qual era uma borra. Ainda não era como o princípio, era uma organização. Entrou na casca muitas folhas pentecostais, quase formando agora. Olhe para ele, está tomando forma o tempo todo, quase exatamente o mesmo. Se parece exatamente com um grão de trigo. Quando você vê essa casquinha lá, mas finalmente ele está manifesto em nenhuma organização. Veja que nos dias do irmão Brana não havia nenhuma organização sequer, porque ele estava se manifestado ali, o grão original, da palavra original, estava ali encarnada em um homem. Mas logo após a sua partida, houve-se organizações de dentro da mensagem. Aí veio surgindo as folhinhas, através ali da ressurreição isolada. A vida veio passando por isso. E em seguida veio ali o bolo. A vida passou por isso, até chegar no ano 2000, quando a vida surgiu através da abertura da palavra, através do mensageiro deste dia, que manifestou o Apocalipse 10, do verso 8 a 11. Era o grão original, da palavra original, da palavra revelada, a palavra que trouxe o nosso profeta. Não foi a manifestação de primeira e segunda etapa, mas sim a abertura da palavra. Por isso que não há mais condutores. Não há nada mais a esperar, a não ser o rápido. A vida, ela prosseguiu. É por isso que o pastor Osmar, ele fala aqui, em uma de suas mensagens que eu anotei aqui, ele diz aqui, olha, a semente errada, pregada dia 24 de 5 de 2005. Olha o que ele diz para nós. Haverá organizações, denominações dentro da terceira etapa. Haverá, mas o eleito não estará nela. O eleito sairá dela também. Mas que haverá e virá. Olha essa profecia. Se houve na primeira e segunda etapa, haverá na terceira. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o eleito ele não é enganado. Isso foi no ano de 2005. Já em 2014, ele fala aqui, diferentes sementes. Ele diz, mas o próximo da noiva hoje é a primeira e segunda etapa. Isso nos seus dias. Não é o pentecostalismo. Não, é a primeira e segunda etapa, porque é a mesma do tempo do irmão Brana. Ela prosseguiu. Mas a noiva tem sua terceira etapa, porque um tem que gerar o outro. O que é perto de nós hoje? Foram aqueles que se dividiram. Foram aqueles que saíram de dentro do nosso meio. Foram aqueles que formaram uma denominação. Foram aqueles que fizeram uma doutrina pacífica e fizeram uma cerca. Eles são tão parecidos com a gente, irmãos. Porque a gente fala do homem do dia, a gente crê no homem do dia, a gente prega a mesma mensagem do homem do dia. E eles são tão parecidos com a gente. Só o que difere da gente é que a gente não sustenta uma doutrina. E ele diz aqui, porque um tem que gerar o outro. Isso aconteceu. Jesus gerando os apóstolos, Jesus não gerou Judas, Judas gerou um anticristo, o anticristo gerou o falso profeta gerou a besta, mas Cristo gerou os apóstolos gerou uma igreja primitiva, cada mensageiro gerou o seu povo do seu dia. Lutero gerou seu povo, Wesley gerou seu povo, Pentecostais gerou seu povo, Brana gerou seu povo, a noiva tem que gerar seu povo. E João gerou seu povo. Aí você vai ver, é a mesma semente, mas se não fala, perdão, que até eu não entendo a minha letra agora. Se não fala a mesma semente, mas se não fala a mesma coisa, não é a mesma semente. São sementes diferentes, irmãos.
É por isso que nós temos que falar. O pastor Osmar pregou uma mensagem titulada Falar somente o que o profeta falou. E nós temos que falar exatamente o que o pastor Osmar falou. Porque ele falou exatamente o que o profeta trouxe, irmão. Já para encerrar, ele diz aqui, a semente de discrepância, parágrafo 3. Olha só o que é uma semente de discrepância. Ele diz aqui, ó. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa. E ela significa semeando discórdia, ou sendo contrário, como diz o Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário do que já tem sido. Então não pode ser contrário do que já foi nos trazido. Tem que ser exatamente aquilo que nos deixou o mensageiro. É por isso que aqueles que saíram, que são tão parecidos conosco, eles falam totalmente ao contrário, irmão. Olha o que diz um certo pastor. Ele fala aqui, olha. Ele odeia esse play. Eu tenho que falar exatamente, né? O que estão falando. Tem até medo de falar esse play. Eu recebi um áudio de um irmão falando-nos. Não dizemos play, dizemos liga isso aí. Satanás odeia a voz de Deus neste ministério. Satanás sempre odiou Osmar Rodrigues Costa. Veja bem. Né? Aí ele diz aqui, ó, parte B. Depois da partida do pastor Osmar, os pastores que estão aqui conosco diziam que estava em seu ministério. Disseram, agora Deus vai tratar através de nós. Veja só o quanto é uma discórdia que está vindo diante do povo, daqueles que crêem no mesmo ministério. Eles disseram, agora Deus trata conosco. Aí vem o pastor Osmar e disse, Deus não trata com o grupo. Isso nós sabemos, irmãos. O pastor Osmar nos ensinou que Deus não trata com o grupo. Ele trata com uma só pessoa. Mas como a semente de discrepância, ela tem que ser semeada, aí ele vem e diz que os pastores estão falando. Né? Eu ainda não ouvi o meu pastor, vou falar para o meu pastor, você fala pelo seu. Eu ainda não ouvi o meu pastor falar que Deus está tratando através de um grupo, porque nós não cremos nisso, irmãos. Nós não cremos nisso. E para vocês verem o quanto a discrepância está sendo lançada. É por isso que o eleito ele não pode ser enganado. Aí diz aqui, Satanás tem que ser desmascarado através desse ministério mundial de Osmar Rodrigues Costa. Né? Ele tem que ser desmascarado. E agora, aí depois ele vem e diz outras coisas que eu não vou ler aqui. Né? Então, a perversão da palavra, ele diz aqui, para encerrar só 2 parágrafos, no parágrafo 139, isso é para mostrar o quanto aqueles que saíram do nosso meio, eles estão pervertendo, eles estão trazendo uma doutrina totalmente diferente daquilo que pregou o mensageiro, irmãos. Mas eles são tão parecidos conosco. Eles são tão parecidos. Ele diz aqui no parágrafo 139 dessa mensagem dos ungidos dos últimos dias. Diz aqui, ó. Eles vêm para personificar. Vejam, eles têm que personificar. O diabo não pode criar nada. Ele é apenas um pervertedor do original. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é adultério, o ato correto pervertido. O que é uma mentira, a verdade deturpada. Uma perversão. Veja, Ananias, uma perversão da palavra original. Veja um Balaão, uma perversão da palavra original. Veja Zedequias, a perversão da palavra original. Veja só que o irmão Brana cita cada um daqueles que foram perversão da palavra que estava encarnada no seu dia. Hoje, esses que saíram do nosso meio, eles são uma perversão de cada pastor que leva a mesma mensagem. É o que eu vejo. Eles são uma perversão.
Porque eles estão levando uma coisa totalmente ao contrário, irmão. É por isso que o pastor Osmar fala que no nosso meio nós temos que ter o mesmo pensamento, temos que ter a mesma mente e o mesmo espírito. Senão nós vamos falar coisas ao contrário. É isso que significa a semente de discrepância. É trazer algo ao contrário do que já foi dito para nós. Então, eles são uma perversão. A gente pode até fazer uma cena aqui, né? Mas como? Eu sendo a perversão desses pastores? Eu sendo a perversão desse pastor aí, que eu fiz de tudo para me derrubar ele? Você é uma perversão, porque você está trazendo algo ao contrário, meu irmão. Aí eu anotei aqui não sei se os irmãos já ouviram, eu só vou ler o finalzinho aqui. É um hino abençoado que eu vi na internet. Diz aqui, olha, nós guardaremos sua palavra. Sim, nós guardaremos. Não importa o que aconteça. Ao caminhar com Deus, tu anda só. Foi isso que esses pastores têm que fazer. Eles estão caminhando com Deus e cada um anda só com seu ministério. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe aí todos os nossos visitantes que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde amanhã nós vamos estar aqui já no encerramento. Vamos somente crer, e já vamos sem demora, somente crer. Vamos receber aqui o nosso pastor Adriano dos Santos, trazendo a palavra viva para as águias vivas da hora que somos todos nós. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Crê no Senhor. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. É um prazer para mim, mais uma vez, compartilhar este momento com cada um aqui presente, e também através da internet, juntamente meus irmãos, amigos, ministros neste evangelho, caminhando ombro a ombro, lutando pela verdade do dia. Deus continue abençoando também os nossos irmãos através da internet. A igreja invisível, temos a igreja presente aqui no Acará e temos a igreja invisível no Brasil, na África. Minhas saudações aos irmãos lá em Moçambique, Yanimissua, Sofala. Estou quase falando já. Sofala, lá em Moçambique, né? Juntamente ali os irmãos que estão ali com o diácono, o irmão Xadreque Machado. Deus abençoe a todos
no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Efésios, e vamos ler o capítulo 6, e os versículos 10, 11, 12 e 13. Apenas o versículo 10, depois a gente continua. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler tudo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Querido Pai Celestial, no teu precioso nome, Pai, mais uma vez, estamos no trabalho do Senhor para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Não temos aqui um livro de geografia, nem de matemática, nem de português, mas temos aqui a santa e sagrada palavra de Deus. Que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, possa encontrar o coração, Pai, aberto, guarida no mais profundo das almas nesta noite, Pai. Que eles possam, de bom grado, ouvir e receber a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nesta noite, vamos falar sobre o tema As Vestimentas de Deus. As vestimentas de Deus. Fizemos essa leitura aqui, no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10, no versículo 11, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Uma armadura é algo que é usado para proteger o corpo. Quando um soldado, lá na era medieval, vestia uma armadura para a batalha, era para ele poder se proteger de todos os dardos e flechas do inimigo. Paulo aqui diz, contra as astutas ciladas do diabo. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem que se vestir. Ela tem que se vestir. Ela tem que estar protegida com a armadura de Deus. Para que o diabo não fira nenhum membro deste corpo. Com doutrinas erradas, com pecado, com
com adultério, com maldição. Então, a igreja, que Paulo, é claro, eu gosto da palavra de Deus. Você não gosta? No demais, irmãos meus, no demais, irmãos meus, vestivos, tomai a armadura de Deus, tomai as vestimentas de Deus, revestivos destas vestimentas de Deus, para que a igreja possa ficar protegida. Se a igreja não se veste com as vestimentas de Deus, então o diabo entra. E o diabo traz perversão, o diabo traz doutrinas erradas, o diabo traz divórcios, o diabo traz enfermidades. O diabo veio para matar, roubar e destruir, meus irmãos. Então, Paulo está claro aqui em dizer aos irmãos da igreja. Hoje, Paulo não está aqui, mas nós estamos aqui para profetizar outra vez o que Paulo já pregou. Para que cada irmão, cada irmã esteja revestido da armadura de Deus. Para que você esteja protegido. Porque se você não se revestir da armadura de Deus, você é o alvo do diabo. A sua família é o alvo do diabo. Os seus filhos é um alvo do diabo. O seu casamento é um alvo do diabo. O seu namoro é um alvo do diabo. O seu noivado é um alvo do diabo. Porque você não tem proteção. Agora, você tem que saber o que é a armadura de Deus. É verdade. Para que você possa se revestir. Não é certo? Verdade. Então, por isso que nós aqui tomamos esse título. As vestimentas de Deus. E nós cremos no profeta William Marion Branham. Cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Deus, Salvador. E cremos que o Senhor Jesus prometeu nos últimos dias nos enviar um profeta para poder nos revestir de toda a armadura de Deus. Nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. Então, o irmão Branham, profeta dos últimos dias, pregou uma mensagem intitulada Revestivos de toda a armadura de Deus. E está nos ensinando a nos vestirmos da armadura de Deus. Cada um daqui nesta noite vai sair daqui protegido, porque você vai estar revestido da armadura de Deus. Aleluia, Deus. Se você não se revestir dessa armadura, você é um alvo do diabo. É Bíblia. É o que Paulo diz. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, aqui na mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus, parágrafos 76 e 75. Vamos começar com o parágrafo 76. Prestem bem atenção. Amém, meus irmãos? Não deixa o sono, o cansaço, o calor tirar a sua bênção nessa noite. A nossa bênção é a palavra de Deus. É o que alimenta a nossa alma. Amém? Então, aqui na mensagem, revestidos de toda a armadura de Deus,
parágrafo 76. O irmão Brana diz assim: também pediria toda a atenção dos meus irmãos ministros, cada um, para nós vermos o que o irmão Brana diz aqui sobre as vestimentas de Deus. Escute isso aqui. Agora, diz o irmão Brana, agora, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Com o quê? Que Deus fortaleceu o seu exército. Deus tem um exército. Só que Deus, além de ter um exército, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Como que Deus fortalece o seu exército? Como que Deus protege a sua igreja? Como que Deus guarda o seu povo? Como que Deus cuida dos seus filhos, das suas filhas? Com o quê? Meus irmãos, com o quê? Agora, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Diz o irmão Brana, Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores e pastores. Eu estou lendo a mensagem do profeta. E nós cremos na mensagem do profeta. Deus fortaleceu o seu exército nos últimos dias, meus irmãos. Com o quê? Com o profeta. Deus mandou o profeta, com o apóstolo, com o evangelista, com mestres e pastores. Para quê? Para poder proteger a igreja. É a armadura de Deus. É a proteção de Deus. O que ele fez? Diz o irmão Brana. Pergunta o irmão Brana. O que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouçam. Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Por favor, os ministros, fiquem de pé. Vocês vão, por favor, os ministros, fiquem de pé. Eu estou lendo a mensagem de irmão Brana. Amém? Ouçam. Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios? De profeta, de apóstolo, de evangelista? Vem aqui, irmão. O irmão Diego, vem aqui. Vem aqui, irmão Diego. Do lado aqui. É certo. Glórias a ti. Ouçam, meus irmãos, revestidos de toda a armadura de Deus. Juntem mais. Ouçam, você já alguma vez pensou? Você já pensou o que são esses ofícios? Aqui temos pastores. Amém? Amém. Aqui temos o pastor do Acará, de Belém. Aqui temos o pastor de Araxá. Aqui temos o pastor do Caju, Curuçá. Aqui temos o pastor de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui temos o pastor de Mogi das Cruzes, São Paulo. E aqui temos os evangelistas, aqui também do Acará. Vocês já pensou o que são esses ofícios? Vocês já pensaram, meus irmãos? O irmão Brana estava fazendo uma pergunta para a igreja. Eu estou fazendo uma pergunta. Vocês já pararam para pensar? O que representa um pastor? O ofício não é o homem. É o que está no homem. É o que está nos homens. Vocês já pararam para pensar? O que o irmão Brana ensina sobre isso? O porquê que você não pode tirar um pastor do púlpito e colocar um maquinário? Que isso é doutrina errada. Que Deus
usa maquinários. Deus usa homens. Deus usa homens. Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. É a palavra de Deus, meus irmãos. Revestimos de toda a armadura de Deus. É a proteção da igreja para que o corpo, a igreja, não seja prejudicada. Então, irmão Brano aqui faz uma pergunta. Ouçam, você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Qual foi a resposta do irmão Brano? Da onde nós tiramos o título? O que Deus faz para proteger a igreja? Vocês sabem que Deus é invisível. Deus é espírito. Amém? Irmão Brano, o que representa, o que são esses ofícios na igreja? Diz o irmão Brano, são as vestimentas de Deus. O grande Deus, meus irmãos. Para proteger a igreja aqui no Acará, no Belém, Deus pegou um paletó chamado pastor Ivair Barros e se vestiu desse paletó para proteger a igreja aqui no Acará. Deus pegou um paletó chamado pastor Sebastião José para proteger a igreja lá no Araxá. Deus pegou um paletó chamado Josué Costa, um paletó chamado Orlando Marques, um paletó chamado Sinival Carvalho. Para quê? São as roupagens de Deus. Você não pode ver Deus se Deus não estiver no homem. Deus está nos seus ofícios. E Ele mesmo deu uns para pastores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, para poder vir neste púlpito, meus irmãos, e em cada ministério, para poder pregar uma palavra que ajuda a igreja, que protege a igreja, que guarda a igreja, que não deixa nenhum dardo, nenhuma doutrina do inimigo atingir a sua alma. Estes ofícios são colocados por Deus para proteger a sua alma. Vestimenta interior. Um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto. Realmente diz, o que é isto? Deus vestindo a sua igreja. Deus, Ele tem que vestir. Você, para vir aqui, você teve que vestir sua roupa. Você teve que vestir sua vestimenta. Deus, para vir aqui nesta noite, Deus também teve que vestir sua vestimenta. Seus ofícios. Para poder proteger. Para revelar a palavra, meus irmãos. Deus tomou uma vestimenta chamada William Marion Branham. Um profeta, para poder revelar a terceira etapa, revelar o novo nome, revelar a fé de arrebatamento. Deus, para poder profetizar outra vez, nos últimos dias, meus irmãos, Deus pegou a vestimenta chamada pastor Osmar Rodrigues Costa. Deus vestiu aquele paletó. Deus vestiu aquele paletó. Era Deus no homem. Deus não estava na doutrina do aperto play na América. Deus estava vestindo o paletó chamado pastor Osmar Rodrigues Costa no Brasil. Diz o irmão Brana, estes ofícios
são as vestimentas de Deus. Quando você vem na casa do Senhor, aqui no Acará, no Araxá, no Caju, lá em Franca, em Belo Horizonte, em Mogi das Cruzes, você vê Deus vestindo a sua vestimenta. Deus no homem, para poder pregar uma palavra que protege a igreja, revestido de toda a armadura. Escuta, irmão Brana, eu estou lendo a mensagem, não é meu isso. Diz o irmão Brana, quando você vê estes ofícios, vocês estão vendo? Quando você vê estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus. Amém. Glória a ti, Senhor. O que é, irmão Brana? A presença de Deus. Amém. A presença de Deus. Num ofício não levantado pelo homem, não através de uma teologia, mas um ofício levantado por Deus. Ele mesmo deu uns para poder proteger aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que vai cair no adultério, que vai cair numa cobiça, que vai cair numa mentira. E então Deus, através do Espírito Santo, através do seu ofício, vem e fala, não faça isso. Através da palavra, Deus pode te corrigir. Deus pode te ajudar, Deus pode te ensinar. Deus pode te advertir. Mas para isso, meus irmãos, Deus tem que usar o homem. Você crê nisto? Amém. Quando você vê estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E Ele está operando através do homem. Amém. Irmão, isso aqui é mensagem de William Marion Branham. Pode surgir doutrina de aperto play, de maquinário. Você pode escutar na sua casa, não é isso. Mas no púlpito, Deus usa o homem. Amém. E se qualquer ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus. Não é o paletó de Deus, se vocês me entendem, meus irmãos. Um pastor que prega doutrina de aperto play não é o paletó de Deus. Ele está contra a mensagem de William Branham. Porque o William Branham diz, Deus não usa maquinário, Deus usa homem. Ele está contra a mensagem de João, a mensagem do pastor Osmar. Porque o pastor Osmar disse, não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Agora, meus irmãos, tem uma coisa. A primeira Eva caiu, a segunda Eva caiu, mas essa última do último dia, diz o irmão Branham, irmão, acabou de ler, ela não cairá. Sabe por quê? Porque ela está revestida de toda a armadura de Deus. E vem doutrina lá de Benevides para cá, e vem doutrina não sei da onde para cá, mas aqui tem um ofício que não deixa essa doutrina atingir o corpo. Aleluia! Lá em Franca, lá tem lá um moleque lá que está lá levando frechada para lá e apanhando de cair, mas está protegendo a igreja de Franca. Lá no Caju, Deus tem sua armadura. Lá no Araxá, Deus tem sua armadura. Lá em Mogi, Deus tem sua armadura. Lá em Belo Horizonte, Deus tem sua armadura. Respeite o seu pastor. Honre o seu pastor, porque é a presença de Deus. São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E Ele está operando através do homem.
E se aquele ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus. Não é aquilo. Não é de Deus. Aquele pastor não é de Deus. Mas quando ele simplesmente toma o que a palavra diz, recordem, aquilo é Deus. Porque ele está falando a sua palavra, vem. Mas se ele diz, vem, isso não é, que coisa. Continue andando, ovelhas, sigam andando. Para que ele fez aquilo? Parágrafo 77. Revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, o mundo não acreditou que aquele homem houvesse ressuscitado, em primeiro lugar. Eles não criam naquilo. Eles diziam, ora, eles o roubaram. Mentira no tempo de Jesus, né? Falaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Esse espírito, meus irmãos, de mentira, ele está no derredor, rodeando a igreja de Cristo hoje, trazendo mentira sobre nossos ministérios, trazendo mentira sobre nossas pessoas, fazendo cortes para querer fazer-nos contradizer ao mesmo demônio que operou lá nos dias de Jesus, daqueles soldados que falaram, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eles não roubou o corpo de ninguém, não. Ele ressuscitou! Ora, eles o roubaram. Os seus discípulos vieram e o roubaram. Sim. Eles não criam naquilo. Eles viram aquilo e Deus disse, agora espera um minuto. Eu vou entrar e estar neles. Eu mesmo. Eu vou encontrar o meu inimigo na minha igreja. Eu vou derrotá-lo em seu próprio terreno. 75. Deus se faz presente em sua armadura. Você crê nisto? Amém. Agora Deus disse, enviei a palavra a eles, Eva simplesmente passou por cima dela. Descreu dela. Eu a manifestei a eles e eles a crucificaram. A expressão do irmão Brana. Deus, né? Eu mandei a palavra lá no Éden, Eva passou por cima deles. A palavra se fez carne, eles crucificaram a palavra. Aí Deus falou, eu me cansei disso. Eu vou entrar neles. Porque no Velho Testamento era Deus sobre nós. Em Jesus foi Deus conosco. Mas no ministério do Espírito Santo, Deus em nós. Isto quer dizer, Deus tomando a sua vestimenta. Você é a vestimenta do Espírito Santo. Eu a manifestei e eles a crucificaram. Estou simplesmente ficando cansado. Eu mesmo virei. Então, eis que ele veio. Deus em você. Deus sobre nós, a coluna de fogo. Deus conosco em Jesus Cristo. Deus em nós, o Espírito Santo. O que é isto? A mesma palavra, o mesmo Deus. Amém? Amém. Sem nenhuma confiança em nada mais. Deus, ele mesmo vindo. Este era um trabalho do tamanho de um homem. Então, ele apenas o trouxe abaixo. Ele mesmo desceu. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Apenas deixe que eles se rendam a mim. E eu andarei neles. Deixe apenas que eles se rendam a mim. E eu andarei neles. Andará em você. Deus andando em você. Não é só nos ministros, não. Deus andando em você. Deus em dois pés. Deixe você tão somente se render a Ele. Entregar sua vida a Ele. Deus quer andar em você. Deus quer dormir em você. Deus quer se alegrar em você. Que coisa! Eu conversarei neles, operarei neles. É isto, eu farei isto. Eu farei as obras. Apenas faça com que eles se humilhem a si mesmos. Deixe-os apenas se esvaziarem. Eu derrotarei o meu inimigo. Esta luta não é nossa, meus irmãos. Esta luta é do Senhor, varão de guerra, o Senhor Jesus. Eu derrotarei o meu inimigo ali através deles. É isso.
fazer isso. Nós não podemos derrotar o nosso inimigo, meus irmãos. Você não pode fazer isso. Você não é adversário para ele. Mas se você simplesmente deixar com que Deus o faça, colocando a palavra em você, então tudo está resolvido. Amém? Para terminar, meus irmãos, o último parágrafo. A era de Éfeso, parágrafo 82, parte C. Escute, irmão Brandis, para a gente colocar a cerejinha no bolo. Vê você como foi o... Parte C. Agora, eu quero dizer-lhes que creio em liderança. Irmão Brana, profeta de Deus. Agora, eu quero dizer-lhes que eu creio em liderança. Porém, não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo. Por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja. Homens que têm dons, ofícios do Espírito Santo, os quais manterão a ordem na igreja. Amém. Tem que ter um pastor para pregar para você, meu irmão. CD não te pastoreia, fita não te pastoreia, diz o pastor Osmar. Ah, eu estou só com CD, você está errado. Sinceramente, irmãos sinceros, mas sinceramente errados. Também creio que Deus tem posto homens na igreja. Homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem da igreja. Eles queriam deixar Franca sem pastor, sem um pastor lá, para poder o diabo fazer anarquia naquela igreja. Mas Deus não deixou, nem se for um moleque, eu deixo pastor naquela igreja. Porque Deus derrota gigante com o menino. Creio nisso também. Creio que a igreja é governada por homens. Que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. É Deus liderando através do Espírito Santo por meio dos ofícios. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam, pregam a palavra de Deus. A fé dos quais imitai. Atentando para a sua maneira, os seus testemunhos. Pastor tem que ter testemunho. Nós temos que ter testemunho, tem que ter vida vivida. Para que a igreja possa imitar. Como é que você vai imitar um pastor que não tem testemunho? Você tem que ter um pastor que tem testemunho. Que prega para você o que é Bíblia, que prega para você o que é mensagem, que te ensina o que é certo, que te posiciona na palavra de Deus. E o que Deus fez? Deus se vestiu da sua vestimenta. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais essa pequena porção da tua palavra. Estamos felizes, Pai, por poder ministrar tua palavra aqui no Acará e através da internet por todo o país e fora do país. Que esta simples palavra, nessas pregação gritada, Senhor, que eu não consigo consertar-me, mas que o teu Espírito Santo vá lá no profundo da alma, Pai, encontre aquela alma desejosa por tua palavra, que o Senhor possa operar no coração dos meus irmãos e revelar, Pai,
Como o Senhor disse, graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da nossa ministração da ceia ali em Moçambique, eu queria convidar, né, já com a permissão aqui do pastor Ivair, os irmãos que pediram o batismo amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que pudessem vir à frente, e um pastor vai orar por você. Por favor, aqueles que pediram o seu batismo, venham à frente, manifeste publicamente a sua decisão. E se você que ainda não pediu o seu batismo, e está aqui no nosso meio, e você creu nesta palavra, e Deus falou no seu coração, e você sente o chamado de Deus, a voz de Deus falando na sua alma, e você tem o desejo também de ser um cristão batizado no batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te convido, faça sua manifestação, venha à frente, né? E Deus te abençoará, e amanhã esses ministros estarão te batizando, amém? Temos aqui os nossos irmãos, creio que amanhã teremos mais, né, que também já pediram o batismo. A igreja, por favor, fique de pé, e eu pediria para o pastor Sebastião orasse pela decisão, por favor, pastor Sebastião, pela decisão desses irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Pai Celestial, Deus de poder e bondade e misericórdia, nós nos alegramos, ó Deus, como nós podemos ver, ó Deus, as pessoas virem, ó Deus, e entregar as suas vidas a Cristo, deixando o mundo, pensando, ó Deus, da eternidade, para os seus posicionamentos. Essas crianças corajosas, esses rapazes, essas moças corajosas, tomando essa decisão, ó Deus. Ó Pai Celestial, te peço, ó Deus, por misericórdia, segura essas vidas, ó Deus, em tuas mãos, guarda elas, ó Deus, da corrupção deste mundo, dê força a elas, ó Deus, para vencer o pecado, ó Deus, para receber e ser cheia do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa essas pessoas que estarão passando pelo batismo amanhã, os seus pais, suas famílias. Ó Deus, isso é um motivo de alegria para nós. Saber esse posicionamento tão tremendo, Senhor. Nós recomendamos essas vidas no teu trono de graça e de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. E amanhã estaremos realizando o batismo dos irmãos. Quantos irmãos deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas são 12. 8, né? Vai ser 12. Amém. 12? Vai chegando mais. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Eu também queria, neste momento, meus irmãos, antes da ministração, tomando um pouquinho mais de tempo, lá em Moçambique, hoje, tivemos batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Almas se arrependeram, né? E foram batizadas 7 irmãos que foram batizados, sendo 2 homens e 5 mulheres lá em Moçambique, Yanimissua Sofala. Ei, Mochadreca, vou acabar aprendendo a falar, hein? Moçambique. Amém, né? Então, eu convido agora o pastor Josué para fazer oração por esses irmãos que foram batizados hoje, lá em Moçambique, pelo irmão Xadreque, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não cremos no batismo de títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Isto é uma doutrina criada pela Igreja Católica Romana, pervertendo o batismo dos apóstolos, conforme Atos 2:38. O batismo, ele é realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Quando você vai batizar, no seu batismo, o padre, o pastor, somente fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não tem seus pecados perdoados. Não tem. Porque você foi batizado na doutrina da Igreja Católica. Atos 2:38, e todos os apóstolos batizaram usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Fora desse nome, não há perdão dos pecados. Então, aqui eu vou ler apenas os nomes dos irmãos, né? Foram batizados lá. Irmã Ruth Antônio Alficha, o irmão Moisés Antônio Alficha, irmã Yamicane Antônio, irmã Maria Augusto Gimo, irmã Banda Augusto Gimo, irmã Hope Tomás Sumati, irmão Carlito Zito, o irmão Jaime Itaí Castigo, já era batizado em nome de Jesus Cristo e decidiu pela terceira etapa. Amém? Então, eu pediria ao pastor Josué, por favor, orasse para que esses irmãos também, eles vão hoje participar da Santa Ceia do Senhor, lá no encontro em Sofala, Moçambique. Oremos. Senhor Jesus, bondoso e eterno Pai, te apresentamos, Senhor, esses irmãos que tomaram suas decisões e fizeram a sua confissão de fé, Senhor. Foram valentes, Senhor. Tomaram sua decisão e agora estão, Senhor, seguros contigo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome o controle e a direção da vida de cada um, Pai. E que o Senhor venha, Pai, encher do Espírito Santo cada alma eleita, Senhor Jesus. Que o Senhor venha cada vez mais converter eles através da Tua palavra, Senhor. E que eles possam, Pai, viver felizes e sentir o gozo da salvação em suas almas eleitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós colocamos eles em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça o melhor por eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, por favor, irmão Xadreque, lá em Moçambique, se posicione aí perto da mesa do Senhor, enquanto fazemos a leitura da Santa Ceia. Porque 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Então, o momento da ceia, meus irmãos, é um momento muito importante para cada filho e filha de Deus. É um momento que você manifesta de uma forma pública que você está bem com seu irmão, com a sua irmã, e que você está em comunhão com Deus. Então, cada ceia que nós tomamos, estamos demonstrando que estamos em ordem com a palavra de Deus. Estamos cumprindo com a palavra de Deus. Por isso, devemos fazer isso da forma correta, da forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Olhando para nós mesmos. E se temos alguma culpa, confessarmos os nossos erros para que possamos estarmos limpos para este momento. Então, meus irmãos aí da África,
neste momento, cada um tem que olhar para a sua própria vida, para que você não tome a ceia indignamente. Porque quem toma da ceia indignamente, a Bíblia diz, é por isso que há muitos doentes e fracos e que morrem no vosso meio. Então, cada irmão, cada irmã é responsável por sua vida cristã. Você não é responsável pela vida do seu irmão. Você vai olhar para a sua vida pessoal cristã e você vai colocá-la em ordem para que você possa tomar deste momento da Santa Ceia. Amém, meus irmãos? Então, neste momento, irmão Xadreque, por favor, pegue o pão, vamos orar pelo pão. Pão asmo. Querido Pai Celestial, neste momento, Senhor, o irmão Xadreque, nosso diácono ali em Moçambique, Pai, toma o pão asmo, sem fermento, Pai, porque aquele pão representa o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor, ele não tem fermento, porque o fermento é o símbolo do pecado, Pai. É um pão de água e farinha, porque a água representa a palavra e a farinha também representa a palavra. Por isso, apresentamos e dedicamos este pão ao Senhor como símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão diácono, irmão Xadreque, tome, por favor, o vinho, os cálices de vinho. Vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento, Pai, consagramos, Senhor, estes cálices de vinho forte, Pai. Não é vinho fraco, é vinho forte. Porque o sangue do Senhor é forte para apagar todos os nossos pecados, Senhor. É tinto, Pai, porque representa o vinho vermelho do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar estes cálices de vinho, Pai, como símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmão Xadreque, tome o pão para que possamos partir o pão, né? Conforme 1 aos Coríntios 11, 23. Porque, diz Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo partido por vós. Glória a Deus. E os irmãos, assim que o irmão Xadreque, ali na África, Moçambique, partiram o pão em pequenos pedacinhos para distribuir para toda a igreja, ele vai chamar os irmãos para este momento do comer do pão e do beber do vinho, e em seguida também o cumprimento do lava-pés, que é uma ordenança do Senhor Jesus, que ele mesmo disse: se não o fizerdes, não tem parte comigo. Então, meus irmãos em Moçambique, que os irmãos continuem no tomar da ceia, enquanto estaremos dando continuidade aqui. Que Deus abençoe a cada um. Vamos seguindo firme, em frente, cumprindo a palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor Ivair. Amém, meus irmãos. Que maravilha. Amém? Amém. Que maravilha. Deus abençoe, pastor Adriano. Deus no controle. Não é o... Deus tem que estar realmente vestido, certo, nos seus ofícios. E quando eu fiz essa escala, eu não consultei eles. Veio no meu coração de colocar o pastorzão para pregar na abertura, né? O pastor Code pregou ontem. E hoje, sábado, o pastor Adriano não sabia que tinha ceia lá, não estava sabendo de nada. Mas Deus estava na frente, né, meus irmãos? E deu tudo certo. Ele, como pregador, pregou. E lá os irmãos na África já estão ceando, aqueles que estão ceando pela primeira vez. Deus te abençoe, meus irmãos, tá? Assim também amanhã, depois do batismo, né? Que vai ser pela manhã, as irmãzinhas, as jovens,
vão se batizar também à noite. Nós vamos ter Santa Ceia do Senhor aqui no Acará, certo? E amanhã, quem vai estar ministrando é o pastor Sinival Carvalho, de Mogi das Cruzes, mas pela manhã, vocês todos já estão convidados para estar aqui na nossa escola dominical. E depois da escola dominical, nós vamos degustar aí o bom e o melhor, certo? Que a igreja vai oferecer para todos que estiverem aqui pela parte da manhã. A escola dominical estará começando 8h30 da manhã. E depois da escola, a gente vai para o batismo. Não, e antes de ir para o batismo, né, ainda aqui pela manhã, nós vamos ter apresentações de criança. Você que trouxe, você que ainda não apresentou o seu filho, a sua filha, você vai ter a oportunidade de amanhã de apresentar eles ao Senhor nosso Deus. Nós estaremos fazendo isso aqui amanhã pela manhã, certo? Porque criança a gente não batiza, criança a gente apresenta a eles. E até os 8 anos de idade, diz nosso profeta, eles estão na dispensação da inocência. Qualquer criança nessa faixa etária, entre 1 ano até 8 anos de idade, se ele morrer, ele está salvo. Vai para o céu, porque o sangue de Jesus limpou os seus pecados, porque está nessa dispensação da inocência. Mas virou os 8 para 9, aí já precisa, certo, de batismo, já precisa de perdão. E só há perdão através do batismo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que eu faço. Sim, e na escola dominical, nós vamos ter amanhã dois pastores, 2 ministros que estarão aqui trazendo a palavra. O pastor Josué, ali do Caju, e logo em seguida o pastor Sebastião José, ali de Araxá. Glória a Deus, certo? Eu fiquei perdido. E agora? A oferta. Mas quem é que vai levar? Vamos servir o Senhor. Vamos servir o Senhor. A Bíblia diz que quem dá com alegria lá no céu brilhará, tá? Vamos servir o Senhor, meu Senhor. Amém, pastor Ivaí. 387, amados irmãos. Vamos orar o escudo, amados irmãos. Amém? Por toda a minha vida, aleluia, ao Senhor te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, aleluia, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, aleluia, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, e amar os seus limites, e eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há ferro, nem portas, aleluia, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa,
e a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou. Aleluia. Escudo para o que nele crê. Mais uma vez. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia! Amém, aleluia. Quão bom estar, né, com os irmãos em união, em companheirismo. Que Deus abençoe cada irmão presente aqui hoje no culto, né? Os irmãos que vieram de longe, o nosso visitante, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe também nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Vou citar alguns nomes, né? São vários nomes, vai demorar um pouquinho, mas querendo falar o nome de todos. Quem esteve conectado conosco hoje, através da internet, foi o nosso irmão Eliezer Oliveira. Deus abençoe, irmão Eliezer. A irmã Leila Ferracini, que Deus abençoe. Irmão Joardi Oliveira, Deus abençoe. Irmão Dorival Pasto, também conectado conosco, Deus abençoe. O irmão Hélio Fonseca, Deus abençoe, irmão Hélio. A irmã Edilene Moura, conectado conosco, Deus abençoe. Deus abençoe também irmão Silas Brana, conectado conosco. O irmão Luiz Carlos dos Santos, também conectado, Deus abençoe. Deus abençoe também a irmã Luciene Paola, conectado conosco, Deus abençoe a irmã grandemente. A irmã Solange, também conectado conosco, ali em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe também a irmã Roseli Maria, conectado conosco. Deus abençoe a irmã Jacira. A irmã Maria Aparecida também conectada conosco. Ali de Vasconcelos, São Paulo. Deus abençoe grandemente a irmã Verilda Malaquias, conectada conosco. O irmão Everson José dos Santos também conectado conosco. Deus abençoe grandemente o irmão Everson. O irmão Geraldo Lopes conectado conosco, né? Ali de São Sebastião do Barroso, em Minas Gerais. Deus abençoe também a irmã Maria de Fátima do Nascimento. O irmão Hélio de Oliveira da Silva, conectado conosco. Deus abençoe grandemente o irmão Hélio. O nosso irmão César Fredo, conectado conosco. Deus abençoe grandemente nosso irmão. A irmã Lúcia Viana, também conectado conosco. O Misma Daniel. A irmã Misma, ali na África do Sul. Deus abençoe grandemente a irmã. Ali na Angola, Luanda. Deus abençoe também o nosso querido irmão Carlos Alberto. O irmão Antônio Luiz dos Santos. O irmão José Neto Brana, conectado conosco. Deus abençoe. Deus abençoe também a irmã Silva Helena. A irmã Maria Graça. O nosso irmão Vitor Costa mandou um boa noite. Estamos na audiência em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe grandemente o irmão Vitor. O irmão José Carlos conectado conosco. Deus abençoe a nossa querida irmã Cristiane Lorente. Deus abençoe grandemente a nossa irmã. A irmã Sara Santos. Deus abençoe. O nosso irmão Benevaldo, né?
juntamente com a Rádio Web, né, transmitindo o nosso culto através do irmão Maxwell, que estava aqui, né? Deus abençoe também o Maxwell, o seu trabalho aí, o bastãozinho, transmitindo o nosso culto para o mundo todo, juntamente com o irmão Benevaldo. Grande abraço, irmão Benevaldo. O irmão Felipe, né, conectado conosco, a irmã Zenaide e Glória, conectado em Restinga, São Paulo. Deus abençoe grandemente meus irmãos ali reunidos. A irmã Nelly Lopes, conectado conosco. Deus abençoe grandemente a nossa irmã Ruth Marques também, conectado conosco. Deus abençoe a irmã Ruth, sua família. A irmã Débora e Dorcas também, conectado conosco. Deus abençoe grandemente nossas irmãs ali em Franca. Nosso querido irmão Zé Damas também, conectado conosco, ali na chácara do Jonatas. O irmão Zé Damas, né? O irmão Henrique, o irmão Mário e família, o irmão Haroldo e família, e irmão Jonathan e família também. Deus abençoe grandemente nossos irmãos ali reunidos na chácara, né? Quem teve também conosco, o irmão Roberto Gomes, conectado conosco. Deus abençoe. Nosso querido irmão Peterson Patarello. Deus abençoe, irmão Peterson. O irmão Gleberson Viana também. Deus abençoe. E pedido de orações, eu tive pedido de oração da mãe do seu Nazareno, que foi buscar ele não veio porque tive que ficar com ela lá, cuidando, tá? Então... Amém, meus irmãos, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Muito obrigado aí, desde já, a todos vocês que vieram com a gente aqui. Chegou também bastante visitantes, tá? Vocês não se afobam de querer ir embora, tá? Senão vocês vão perder a bênção, certo? Se vocês forem embora, eu vou ter que comer por vocês. E aí eu vou engordar, né? Mas eu não quero engordar não, tá? Então fiquem aí, tá bom? Todos os visitantes, vão servir ali o alimento. Cadê meu gordinho, Wagner? O irmão Wagner tem atrás? Agradecer aí, grandemente aí, meus irmãos, tá? Irmão Wagner. Cadê o irmão Wagner? Já foi? Ontem eu agradeci o irmão Nilson. Ontem eu agradeci o irmão Nilson Silva Santos, né? Que foi um dos pilares, um dos grandes homens também, que me ajudou aí na construção do nosso refeitório, onde nós vamos nos reunir para degustar aí o nosso alimento. Quero agradecer também o irmão Wagner. Ele também foi essa pessoa de frente, que nos ajudou muito. Sem ele, com certeza a gente não teria concluído a tempo deste evento, desse refeitório. Então, o irmão Wagner está bem aqui, ele é meio tímido, certo, meu irmão? E ele te querer agradecer de todo o nosso coração o esforço que ele fez, a dedicação, trabalhou doente. Ele é o responsável. Essa obra aí, se vocês acharem bonito, é ele que projetou, arquitetou, trabalhou. Aqui, ó, tá? Se alguém precisar aqui, olha, de um engenheiro, é ele, tá? Vamos dar uma salva de palmas aqui. Glória a Deus, hein? Tudo foi ele. Certo. Tudo foi ele, o telhado, tudo foi ele aqui, tá, pastor? Aí o pastor disse, pastor, vai ser muito inteligente. Ele atribuiu a mim, né? Eu, não posso ser ingrato, né? Tem que falar para o povo que o irmão Wagner aí, ele que foi o nosso grande aí engenheiro, o irmão Nilson aí também foi o mestre de obra, e o irmão Didi, vocês sabem, né? O Didi também é o irmão dele, ele também foi um dos que muito nos auxiliou, muito nos ajudou. Então, e cada irmão que trabalhou aqui, glória a Deus, na confecção aí do nosso refeitório, Deus abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Os que começaram aqui na fundação, um é o irmão Nazareno, com seu filho, o Tiago. Tiago está aí, certo? Eles também nos ajudaram muito, todos vocês nos ajudaram. Cada um fez aqui uma partezinha aí, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Os pastores que enviaram ajuda para nós, certo? Deus abençoe vocês, os irmãos que estão através da internet, também que enviaram ajuda para nós. Foi difícil, foi. Muitas pessoas pararam até de dizimar, você acredita? E o que estava sustentando era o dízimo. Aqui não tem oferta. Eu nunca mais fiz conta, pastor. Não entrou uma oferta. Parei de pregar para me dedicar aqui e os dízimos sumiram. Mas quando os dízimos sumiram, Deus entrou em cena.
Deus começou a mandar, meu irmão, certo? Glória a Deus. Os irmãos começaram a receber, mandavam dinheiro e a gente comprando cimento, e aí está o trabalho do Senhor. Não é do homem, é do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu já quero adiantar. Nós já foi conversado, já foi acertado. Para o ano vai ter mais. Amém? Para o ano vai ter novamente o nosso encontro aqui. Está aqui com muitas melhorias, né, irmão Wagner? Talvez já esteja uma lajotinha aqui no tabernáculo. Talvez já esteja uma lajotinha lá também, lá no nosso refeitório. A gente vai melhorando, porque isso aqui não é do homem. Isso aqui é da família Brana. E a família Brana somos cada um de nós. Amém? Nós somos essa família, então isso aqui é nosso. E quando a família Brana se une, oh, glória a Deus, o milagre acontece. Certo? A obra é concluída, é abençoada. Então, meu muito obrigado de coração a cada um de vocês. Tá? Vamos orar agora, encerrando. Nós vamos orar, já encerrando. E aí, quem for orar, que eu vou pedir, o pastorzão, sabe? O pastor não vai orar essa oração de despedida e ele vai... Ah, tá. E nós vamos tirar também uma foto antes de vocês saírem, tá? Vocês continuam aí, nós tirar uma foto. E ele vai orar também já pelo alimento que está ali nos aguardando. Tá bom? Vamos orar com o pastorzão aqui, Orlando Marques. Amém, irmão? Deus abençoe. Vamos orar então? Amém, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em primeiro lugar, Senhor, nós damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Todas as bênçãos, todas as dádivas espirituais, pelo alimento da palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Também pedimos a tua bênção e graça nesse momento, por um pedido pela família do irmão Jair, que a bênção do Senhor esteja sobre essa família, Pai, e que eles sejam vitoriosos, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai bendito e santo, entregamos a Ti e o alimento que foi preparado ali, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o alimento, sobre a dispensa dos Teus filhos, Pai. E enquanto isso, nós necessitamos do alimento espiritual para nossas almas, Pai, no grande e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos tirar uma foto, tá, meus irmãos, para a gente ficar guardado aqui como uma recordação desse encontro maravilhoso, certo? Como é que vamos tirar as fotos? Vamos tirar aqui primeiro. Aqui. Quem vai? Cadê o irmão Tiago Cordeiro? Cadê o Tiago? Tiago Cordeiro, se posicione aí. Tira aí as fotos aí, certo? Depois a gente vai tirar aí embaixo com toda a audiência. Enquanto a gente tira aqui, os irmãos, se assentem aí, por favor, só para a gente tirar aqui. Sim, está encerrado aqui. Família Brana, Deus abençoe, meus irmãos na África, no Brasil, no mundo todo. Grande abraço. Irmão Benevaldo, Deus abençoe, família Brana. É amanhã, de manhã, 8h30. Bora, Diego, bora. Bora, irmão.